Olá pessoal, tudo bom? Então eu vou mostrar para vocês uma série agora de aulas, né, que a gente vai ter, né, de discussões a respeito aí basicamente da elaboração do planejamento. Então, o que que norteia isso daí, o que que efetivamente a gente precisa, né? Eu elenquei uma série de etapas, né, assim, de forma didática. É lógico que depois cada um vai ter uma forma de elaborar aí o planejamento. Eu tentei deixar uma forma didática, fazendo meio que um top-down aí de etapas de elaboração de um processo de planejamento. Quem já se deparou com planejamentos estratégicos aí, empresariais aí, de projetos como um todo, vocês vão ver que tem muitas similaridades. Que planejamento é planejamento. Então, assim, desde uma empresa até um processo de treinamento, que é o que a gente vai ver aqui agora, vocês podem ver que as etapas elas são muito parecidas. Elas são muito parecidas. A única diferença é que agora a gente vai estar fazendo essas etapas voltadas para a elaboração de um treinamento. E um empresário, ou, sei lá, um gerenciador de projetos, tal, ele faz isso para determinados outros objetivos, seja construir uma obra, um avião, alguma coisa, mas tudo basicamente é gerenciamento de projetos, tá? Então, quem já se deparou com esse processo em algum momento, vocês vão ver que tem algumas coisas muito parecidas, extremamente similares, para falar a verdade, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui agora uma sequência, igual eu falei para vocês, a gente vai ver a elaboração de um planejamento, né? Em uma das primeiras etapas, eu considero assim uma das mais importantes, essa daqui que é a chamada análise dos resultados das avaliações. Então eu vou discutir com vocês uma coisa que eu vivo pegando no pé de todo mundo, as pessoas mandam perguntas aí tal nas redes sociais, e a maior parte das perguntas eu não consigo responder ou eu deixo em aberto a questão, né, falando aquela famosinha frase, né, que vários professores eles colocam para vocês, que muitas vezes os alunos não gostam de escutar numa resposta, ó, isso depende. Professor, por que eu quero um treino assim, assim, assado, né? Esse treino é bom? Aí o professor sempre fala, depende. Então vocês vão começar a entender agora o porquê dessa resposta aí, depende, pelo menos as minhas, ok? Então a primeira etapa, eu coloquei várias formas, tá, gente, de etapas de elaboração de um planejamento de treinamento. Então eu vou apresentar para vocês, assim, três formas que eu coloquei aqui dessas etapas. Eu achei interessante essas três, porque cada um pode se identificar com uma delas. Então, no primeiro momento, assim, para você elaborar um planejamento de treino, e ou também um planejamento nutricional, aí agora eu estou fazendo até algumas interferências aí para alguns nutricionistas que estejam aí assistindo essa aula, a chamada periodização da nutrição, elas passam por etapas assim que são comuns, tem uma intersecção dessas etapas. Então, a primeira é você realizar avaliações, anamneses e exames laboratoriais. Então, coloquei aqui para a gente o que seriam essas avaliações. Sejam capacidades físicas, habilidades motoras, não importa como você vai fazer essa divisão. Um fisioterapeuta vai fazer análises posturais, composição corporal, que é comum de várias áreas. O nutricionista vai fazer um inquérito, né, sobre a chamada ingesta dos nutrientes, dos macro, dos micronutrientes. Pode pedir perfil lipídico, análise de dano tecidual, hemograma e análises hormonais, tá? E resultados aí dos hormônios da pessoa. Então, tudo isso está dentro de um pacote que nós chamamos de avaliações. Não estou falando necessariamente para a gente prescrever treino, você precisa ter acesso a todas elas. Eu mesmo, quando prescrevo treino, não tenho acesso a todas essas avaliações, né? A curto prazo, assim, vamos dizer, de imediato dos atletas, eu tenho acesso à avaliação de capacidades físicas, eu tenho acesso à composição corporal e quando o atleta passa no nutricionista, basicamente do inquérito alimentar dele, ok? Essa é a realidade um pouco mais simplificada que a gente tem aí no dia a dia, tá? Não estou falando também que seja a ideal seria realmente você ter acesso a tudo e fazer uma análise, vamos dizer assim, um pouco mais integrada, tá? Por que a gente faz isso? Qual que é o objetivo da gente sempre fazer uma avaliação e é o primeiro marco, né? O primeiro passo, né? Eu considero como marco zero da elaboração de qualquer tipo de planejamento. Isso daqui vai permitir para a gente, ó, e possibilitar também, né, fornece e possibilita diagnóstico do estado físico e nutricional. E esse diagnóstico, ele fornece para a gente determinar objetivos, seja do plano de treinamento ou do plano nutricional. Então, um nutricionista, por exemplo, vai ver se o indivíduo está com uma deficiência, por exemplo, na ingesta de proteína,
uma deficiência na ingesta de carboidrato, de lipídio, aí ele vai fazer o crivo dele para identificar isso daqui. E nós, na área do treinamento, vamos fazer uma análise, um diagnóstico, se esse atleta ele precisa melhorar qual das capacidades físicas dele, se precisa melhorar a força, a potência, a resistência, a flexibilidade, qual das avaliações possibilitam, né, a análise possibilita para a gente determinar, estabelecer objetivos do plano de treinamento, ok? Vou pegar no pé várias e várias vezes em relação a isso daí, vocês vão cansar de ouvir eu falar dessa primeira etapa aqui. Depois, quando você faz os objetivos, determina esses objetivos, isso daqui possibilita que a gente faça uma seleção dos métodos de treinamento, tá? E, obviamente, o nutricionista possibilita com que ele tenha a elaboração e a adequação do plano nutricional. Pô, por que isso daqui é primordial? Se o objetivo da etapa, por exemplo, é ganhar massa muscular, isso é uma informação importante para o nutricionista. Se o objetivo da etapa não é ganhar massa muscular, é outra informação extremamente importante para o nutricionista. E, obviamente, é importante para que a gente faça isso. Ó. Selecione quais métodos de treinamento vão ser utilizados. Ok? E depois, no terceiro plano, você elabora essas sessões aí de treinamento e o nutricionista vai elaborar o plano alimentar. A elaboração das sessões de treinamento vai exigir monitoramento. Para nós, na área de educação física, de cargas internas e externas, para os nutricionistas da ingesta e dos nutrientes, para nós, as alterações de desempenho, composição corporal e os exames laboratoriais. Tá? Então, esse daqui são algumas etapas, né, vamos dizer assim, um pouco mais elaboradas que eu coloquei, discernindo aqui o que cada etapa fornece para a gente, o que ela acaba possibilitando e o que cada etapa do planejamento exige de vários e vários profissionais. Tudo bem? Outra forma que eu organizei isso daqui, tá? São só formas didáticas, é até repetitivo isso daqui, mas eu não acho muito estar repetindo essas coisas. Eu gosto de fazer repetições aí de vários assuntos aí para dar introdução a algumas aulas, e esse daqui vai ser um deles, tá, gente? Eu vou repetir, falar várias e várias vezes aí para vocês vão cansar de me ouvir falar. De novo, primeira etapa da elaboração de planejamento, avaliação. Analise os dados dessas avaliações, estabeleça metas. Em cima desses dados, em cima das metas, nós vamos selecionar os métodos de treinamento e vamos distribuir as sessões de treino ao longo dos microciclos. Obviamente, depois você descreve essas sessões elas exigem controle e monitoramento de cargas de treino. Depois de programado um determinado período, você tem que programar isso daqui, que é um período regenerativo. Já discuti isso daqui com vocês na aula lá do polimento. E, obviamente, depois que você faz um período regenerativo, você volta novamente para um novo ciclo de treino, né? Então, isso daqui, para mim, é muito interessante, porque acaba justificando por que o treinamento, as etapas, inicialmente, lá em 1950, tal, isso aqui levou o nome de ciclo. Pô, vamos fazer um microciclo, vamos fazer um mesociclo, vamos fazer um macrociclo, porque tudo se repete. Você faz uma preparação, você tem uma pré-competição, você tem uma competição, você tem uma transição. O que vem depois da transição? Você se prepara de novo para uma nova competição, né? E se não tem competição, você não necessariamente vai dividir as etapas do planejamento assim nessas fases, aí, nesses períodos, não importa, mas você está fazendo um planejamento. Depois que você faz determinados períodos de treino, seja com mais volume, seja com mais intensidade, para determinados objetivos, não importa, gente. Pô, meu objetivo não é competitivo, meu objetivo é estético, redução do percentual de gordura, ganho de massa muscular. Meu objetivo é basicamente, é só a prescrição de exercício, uma atividade física um pouco mais planejada aí para os meus alunos de personal. Todo mundo tem que ter um período regenerativo. Vai fazer atividade física daqui para o resto da vida, sempre aumentando a intensidade, nunca mais parando com isso. Depois de um certo período regenerativo, você volta o quê? De novo, avalia. Então, por isso que o treino, ele gira em torno de ciclos, né? As etapas, elas foram chamadas aí, não é à toa, que foi tudo chamado de ciclo de treinamento, ok? Então, olha só, voltando aqui lá para o nosso ciclo, né? Nós temos aqui, então, acho que essa ilustração aqui, acho que todo mundo entendeu. Eu vou colocar uma agora, que eu vou sempre estar utilizando, que é um pouco mais bem elaborada,
não é mais bem elaborada, mas é uma forma diferenciada da gente estar vendo essas etapas aqui de elaboração do planejamento, que eu fiz um top-down aqui, ó, de 2, 3, 4, 5, 6, 7 etapas, tá? Então eu vou um por um nessas etapas aqui agora, a gente vai seguir isso daqui, eu vou dar alguns exemplos para vocês de elaboração de planejamento. Por que eu vou dar alguns exemplos? Uma das coisas que a gente vai ver é que não existe modelo de periodização. Isso é uma conclusão óbvia que a gente vai chegar a partir do momento que a gente analisa dados de avaliações dos atletas, dos seus alunos de personal, não importa, dos seus clientes, dos seus pacientes. Por quê? Com os resultados das avaliações, cada um tem uma chamada necessidade individual. Ou seja, um atleta precisa desenvolver mais força, o outro precisa desenvolver mais potência, o outro já tem muita força, não precisa de mais força, o outro já está com muita velocidade de contração, está com muita potência e tem outras demandas adaptativas, dependendo da modalidade, dependendo aí dos objetivos do seu programa de treinamento. Então, é uma conclusão óbvia que a gente vai chegar. Uma vez que você analisa os resultados das avaliações, você automaticamente vai observar que não existe como, nesse curso, nesse momento agora, eu entregar para vocês, gente, está aqui a periodização. Se tivesse como entregar isso daqui, está aqui uma planilhinha pronta, está aqui a periodização, faça isso com o seu aluno, faça isso com o seu atleta de jiu-jitsu, faça isso com o seu atleta de natação, faça isso com o seu maratonista, faça isso com o seu triatleta. Se tivesse isso, né, eu não seria necessário colocar todas essas aulas com princípios, não seria necessário você estudar na sua faculdade bioquímica, fisiologia, treinamento, as avaliações. Se tivesse um modelinho pronto, eu arrisco dizer que não teria nem a nossa profissão, nenhum de nós estaria aqui agora, eu não estaria dando essa aula e vocês não estariam aí agora assistindo. Não teria, não teria. Porque o modelo é fantástico, né? Ele atenderia a todas as necessidades, não haveria necessidade de nós estarmos lá estudando para elaborar o treino, era simplesmente acompanhar o treino. Nós seríamos profissionais técnicos, não seríamos profissionais, não seria necessário curso superior para isso daí. Tá? Mas eu vou parar de justificar, eu vou explicar o processo para vocês, que isso é uma conclusão óbvia, ok? Que não existe um modelo fixo que atenda todas as necessidades. Então, a primeira coisa que a gente faz para elaborar um treinamento, eu preciso saber para que é esse treinamento. Eu vou caracterizar a modalidade. Ou seja, o que eu preciso nessa modalidade, o que eu preciso para essa pessoa em termos adaptativos. Depois que eu fizer isso daqui, eu vou levantar as características dessa pessoa, seja do atleta, da equipe, do meu aluno de personal, do meu paciente, não importa, e vou definir um calendário para ele, sendo competitivo ou não, ok? Sendo competitivo ou não. Depois disso, eu vou estar fazendo o quê? As avaliações. Ou seja, eu preciso primeiramente entender a modalidade, eu preciso entender para quem que eu vou prescrever treino, para depois eu listar quais serão as avaliações, analisar esses dados e estabelecer os determinados objetivos. Quarta etapa. Aqui que eu vou montar treino, aqui que eu vou selecionar os métodos e aqui que eu vou recorrer a todas as aulas lá que a gente discutiu sobre os métodos de treinamento. Assim, bom, onde que isso daqui vai afetar a curva força-velocidade? Vai aumentar a força máxima? Vai aumentar a taxa de desenvolvimento de força? Qual treino eu preciso passar para esse atleta? Para esse aluno de personal? Qual método se encaixa melhor? Então, aqui que eu vou selecionar e vou distribuir as sessões. Quinta etapa. Agora que eu vou elaborar as sessões. Então, vejam bem, né? Montar o treino, gente, para mim, né, de forma coerente, para mim não, né, para a literatura, vamos dizer assim, para a ciência, montar o treino é uma das últimas etapas que a gente vai fazer. Existem várias etapas assim anteriores para você entender e você ter um crivo de qual treino você efetivamente vai montar. Então é muito triste para nós, né, como professores, ver a pessoa chegar e montar o treino sem necessariamente saber outras características básicas, como da modalidade, as características do atleta, fazer as avaliações, fazer uma boa anamnese, fazer um estudo dos métodos de treino. Não, a pessoa monta o treino. Né? E muitas vezes para mim também, o pessoal vem perguntar diretamente.
Então, as perguntas são, professor, que treino que eu faço? Que treino que você acha legal para natação? Que treino que você acha legal para um bodybuilder? Que treino que você acha legal para um atleta de jiu-jitsu? Como é que eu vou responder essa pergunta? Se eu não tenho acesso a quem é esse atleta, se é homem, mulher, que fase de competição que está, quais são os resultados das avaliações, quais são os níveis de força. Sem informações prévias, é muito complicado, né, dar esse tipo de resposta. Tá? Mas eu vou continuar aqui e aí vocês vão entender cada vez mais por que é difícil dar essas respostas. Elaborou as sessões? Depois que você fez tudo isso, você vai para uma etapa que é controle e monitoramento de carga de treino. Depois disso daqui, reavaliações e estabelecimento dos novos objetivos. Por que isso aqui está em vermelhinho? Porque isso daqui volta, né? Isso aqui que efetivamente é um ciclo. Você reavalia, seleciona de novo os métodos, elabora as sessões e aí vai. Ok? Então, didaticamente, eu separei em 7 etapas da elaboração de um planejamento de treino. Dependendo da forma com que você descrever isso daqui, você pode descrever o seu planejamento de uma forma até mais detalhada e colocar mais etapas ou até menos etapas, tá? Todo planejamento empresarial, de projetos, tal, tem inúmeras formas de se fazer isso daí, ok? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Como eu não consigo dar um planejamento que atenda a todas as necessidades para todo mundo, eu vou dar alguns exemplos. Eu peguei 2 exemplos para a gente estar discutindo, espero que esses exemplos ajudem para que depois vocês construam de vocês. Né? Inclusive, é um dos exercícios que eu vou estar dando aí parcialmente para que vocês depois consigam construir os planejamentos. Eu peguei um exemplo de um atleta de jiu-jitsu e eu peguei um exemplo de uma pessoa que não tem finalidades competitivas, que é basicamente melhorar a qualidade de vida. Enfim, vocês vão conhecer essas 2 pessoas aqui agora que eu vou descrever todas essas etapas aí do planejamento, ok? Então, tá aqui. Primeiro exemplo, desempenho no jiu-jitsu. Então, foto bacana, isso aqui é da minha equipe lá, a gente treinando, um dia legal. Pô, tava bem antiga essa foto aqui, o Edinho aqui já é faixa preta, nosso mestre aqui, Adriano, Betão, PC, e eu, e aqui Netinho também, amigo meu lá de tatame. Desculpe a apresentação aqui, mas que é muito bacana, né? A gente vivenciar o esporte. Obrigado. Caracterização da modalidade, tá, gente? O que é o jiu-jitsu? A primeira etapa é você conhecer a modalidade com que você vai trabalhar. Então, a modalidade que você vai trabalhar, a mesma coisa que eu vou estar fazendo aqui para o jiu-jitsu, você tem que olhar para a modalidade que você vai prescrever treino, o atleta dessa modalidade, e descrever fisiologicamente as características dessa modalidade. No tocante ao quê? Primeiro, qual que é a caracterização dos esforços? Jiu-jitsu, nesse caso, é uma modalidade de caráter intermitente. O que é isso daqui? Ó? O atleta realiza esforços de alta intensidade e esses esforços de alta intensidade eles são intercalados por pequenos períodos de pausa ou esforços de intensidade menor. Jiu-jitsu, todas as lutas, basicamente, as modalidades coletivas como futebol, basquete, handebol, elas têm essa mesma caracterização, tá, gente? Elas são esforços intermitentes, tá? Nessas modalidades intermitentes, o que a gente tem de capacidades físicas? A gente precisa de força, potência, só que o atleta precisa sustentar os esforços durante muito tempo. Então, é uma modalidade que você precisa de força e potência, mas você tem que também ter uma boa resistência. Você tem que ter uma boa capacidade aeróbica e anaeróbia bem desenvolvida para manter um bom fluxo de ressíntese de ATP, para manter o trabalho mecânico da contração do músculo esquelético durante os esforços aí de alta intensidade. Então, isso daqui é uma caracterização de modalidade de caráter intermitente, ok? Então, isso vale para lutas, isso vale para jogos, modalidades coletivas, né? Vamos dizer assim. E, dependendo da modalidade, você tem que fazer essa sua caracterização. Se você pegar uma modalidade, por exemplo, como bodybuilder, aí já não entra necessariamente capacidades físicas, que você vai trabalhar assim como determinantes do desempenho. É uma modalidade muito mais estética. Mas a gente sabe que a hipertrofia é uma adaptação morfológica decorrente do treinamento de força.
Então, você basicamente treina força para você ter objetivos estéticos, ok? E a redução do percentual de gordura vai acontecer quando o indivíduo faz mais treinamentos aí de endurance. Então, cada modalidade vai ter uma caracterização. Isso daqui a gente usa bioquímica, fisiologia do exercício, para a gente conseguir caracterizar. Em cima disso daí, outra etapa é a seguinte. Eu preciso saber quando que esse atleta tem que render. Uma das problemáticas aí da periodização, gente, é o seguinte. Quando você trabalha com um atleta de rendimento, o atleta tem data. Então, assim, é diferente de você trabalhar algumas vezes com algumas pessoas que não têm finalidades competitivas. Ele pode treinar muitas vezes à vontade, você planeja o treino, às vezes, em cima de feriados ou viagens que a pessoa vai estar fazendo. Agora, o atleta, quando tem uma determinada competição, a gente, assim, monta o planejamento de trás para frente. Você pega a data da competição, e em cima daquela data você faz um regressivo, né? Para ver quanto tempo que você tem para treinar, tá? Então, aqui nesse caso, a etapa que a gente está é de você selecionar, montar o calendário competitivo. Então, esse atleta, né, sexo masculino, a caracterização aqui do atleta está aqui, ó, Brasília Jiu-Jitsu, 32 anos de idade, faixa preta. Ele colocou para mim que ele tinha 3 competições. Primeira, aqui na primeira semana de setembro, depois aqui, ó, em outubro, primeira semana de outubro, e as outras 2 competições, ó, uma aqui na semana do dia 23 a 29 de outubro, e depois a última aqui na semana do dia 6 a 12 de novembro. Então, aqui estão as competições, Pan-Americano, Brasileiro, Pan-Americano e o Grand Slam, tá? O que a gente faz depois disso daqui? Eu preciso saber qual que é a rotina de treinos do atleta. Por quê? Esse atleta, ele treinava jiu-jitsu, aqui não é profissional, assim, extremamente competitivo. Ele era um atleta, ia para um campeonato de alto nível, mas ele não era atleta profissional de jiu-jitsu. Ele trabalhava, ele tinha as outras rotinas dele e tudo mais. Então, os treinos, efetivamente, dele de jiu-jitsu, que ele colocou aqui como sendo, assim, os horários que ele treinava, era de segunda, quarta, sexta e sábado, meio-dia. São os treinos que ele estava fazendo da modalidade. E aqui, ó, são os horários que ele separou para mim como sendo disponíveis que ele poderia fazer a parte de preparação física. Então, aqui nessa rotina, não é todo dia que ele está fazendo a preparação física, ok? Aqui são os horários que ele colocou para mim como sendo disponíveis para ele fazer a preparação física, para a gente levantar a rotina e fazer a rotina de treinamento dele, ok? Depois disso, a etapa aí fenomenal, né? Que eu vou pegar no pé de vocês e vou falar várias e várias e várias vezes. Avaliações. Em cima dos resultados, né, da caracterização, gente, o que eu selecionei como avaliações que seriam importantes para a gente acompanhar o desenvolvimento das capacidades físicas dele? Não é uma modalidade intermitente, então a gente não precisa ter força, potência e tem que ter resistência. Então eu preciso analisar essas capacidades físicas. Tudo bem que eu não falei aqui no curso, o curso não é de treinamento de resistência, tá? Mas aqui nesse caso eu tinha que fazer as avaliações de resistência dele, porque era uma capacidade que seria treinada também. Aqui no curso eu estou focando a força e a potência, tá? Então, como avaliações que eu selecionei para a gente estar fazendo a parte de acompanhamento e a prescrição do treinamento de força e potência, composição corporal, tá aqui, ó. Então ele estava com 94 quilos, 9,3 de gordura, 8,7 de massa de gordura, 86 quilos de massa livre de gordura. Aqui a gente tem os resultados do salto squat jump, do salto contra movimento, um RM no agachamento, no supino, no power clean, a força relativa, né, que é a massa dividido pela a carga, né, dividido pela massa corporal, tanto no agachamento quanto no supino, a velocidade limiar anaeróbio e do consumo máximo de oxigênio. Ok? O que a gente faz com essas avaliações? Gente, as avaliações que a gente faz não é para o atleta, não é para você pegar a avaliação, botar uma pastinha bonitinha e entregar para o atleta. Pode fazer isso também. Né? Pode fazer isso na academia, o aluno recebeu uma pastinha tudo bonitinha, papapá. Avaliação que você pode entregar para a pessoa, deve entregar, obviamente. Do mesmo jeito que você vai, sei lá, você vai no ortopedista, você faz um exame de ressonância magnética e você recebe a pasta.
Eu tenho um monte aqui de ressonância magnética minha aí. Pô, jiu-jitsu machuca pra caramba. Eu tenho artroscopia nos 2 joelhos aí. Mas eu não tenho noção de interpretar a ressonância magnética, não é da minha área. Eu leio ali o laudo. O que eu fiz com a ressonância magnética? Eu levei para o ortopedista. Né? O ortopedista olhar, ver lá o meu joelho e falar assim, ó, você perdeu 90% do seu menisco. Já era. Né? Então, do mesmo jeito, né, desculpa a brincadeira, que a avaliação, a ressonância magnética não é para mim, é para o ortopedista interpretar, a avaliação não é para o atleta. Mas a maioria dos atletas vão saber interpretar esses parâmetros. A avaliação é para a gente. É para você saber o que você vai fazer no treino. Então, olha só. Com esses resultados das avaliações, o que nós vamos estar fazendo no treinamento desse atleta? Estabelecer as metas. Então, qual vai ser a meta do treinamento? Para esse atleta, manter a massa corporal, porque ele estava na categoria que ele queria lutar. Então, a primeira meta, isso aqui não foi estabelecido por mim, isso aqui foi estabelecido pelo atleta, pela categoria, pelos técnicos, os mestres dele, a categoria que ele vai lutar. Então, ele já estava na categoria. Então, a meta é manter isso daqui. Agora, ó, pega só, gente, o resultado da composição corporal. E analisem comigo. Será que isso daqui é importante para você selecionar alguns métodos de treino? Diga que sim. Porque é. Essa semana me fizeram uma pergunta, acho que aí no Stories, aí no Instagram, tal, né, e perguntaram o seguinte. Hipertrofia é necessário para atletas de jiu-jitsu em qual etapa do planejamento? Eu passo a bola para vocês, essa pergunta aí agora. Com os resultados das avaliações desse meu atleta, que resposta vocês dariam? É importante para quem? O atleta está precisando de hipertrofia? Ele está na categoria? Ele não está na categoria? Para esse atleta, com os resultados das avaliações, com a meta que nós estabelecemos, ele não ia fazer treinos hipertróficos em nenhuma etapa do planejamento. E foi o que aconteceu. Nenhum treino teve caráter hipertrófico. Então, eu acho que vocês passam a entender aí agora por que é difícil responder essas perguntas de treinamento sem os resultados das avaliações. Foi uma pergunta que me fizeram. E eu estou passando a bola para vocês. O que vocês responderiam? A pergunta foi exatamente essa. Quando que nós colocamos treinos hipertróficos na preparação física de um atleta de jiu-jitsu? Eu vou estender a pergunta ainda. Quando nós colocamos treino hipertrófico na preparação física de um atleta de futebol? Quando nós colocamos treinos hipertróficos na preparação física de um atleta de natação? Quando nós colocamos treinos hipertróficos na preparação física de um atleta de ginástica? Qual é a resposta, gente? Qual é a resposta? E as pessoas, pô, o Bernardo não responde aqui as perguntas, é difícil, ele não responde nada. Por que eu não respondo? Gente, está aí a explicação. Porque não tem resposta. Porque se você não der os resultados das avaliações, se você não fizer essa análise, não tem como dar resposta. Não tem como dar resposta. Eu daria uma resposta, conseguiria discutir, se tivessem mostrado os resultados das avaliações. Aí a gente consegue fazer uma análise. Sem isso, sinto muito, não conseguimos. Ok? Então, olha só. Estou estourando bastante no tempo aqui, eu vou dividir essa aula em duas, tá? Fica tranquilo. Essa é a primeira aula que eu vou colocar só o estabelecimento das etapas do planejamento para um atleta de alto rendimento e depois eu vou fazer a mesma coisa com a outra pessoa aí que não tem objetivos competitivos, ok? Fica tranquilo, não vou estourar o tempo aqui. Então aqui, olha só. Estabelecemos as metas e depois aqui estabelecemos algumas outras metas do ponto de vista físico. Então, ele estava aqui com 140 no agachamento, tinha que aumentar muito, porque estava longe de alguns objetivos que a gente tem no treinamento. Por exemplo, a gente viu nas aulas do treinamento de força e potência que um atleta ele tem que chegar pelo menos numa relação 2:1 no agachamento. Então, por isso que eles davam 94, ele tinha que chegar a 188 de 1RM aí no agachamento. No supino, a gente estabeleceu para 1,5, também baseado aí na literatura, e o consumo máximo de oxigênio dele
assim, a velocidade limiar estava bem aquém, estava bem ruim, e a gente estabeleceu algumas metas. E, em cima disso, fizemos uma outra análise, né, coloquei um gráfico polar aqui, onde eu simplesmente só normalizei esses dados. Essa planilha que vocês têm, eu forneci essa planilha aí para vocês na pasta do curso, né? Só que vocês têm que preencher os dados das avaliações, senão ela não gera um gráfico polar. Você tem que preencher os resultados das avaliações e você tem que estabelecer a meta, porque senão ele não gera isso daqui, ok? Então aqui é só normalizar isso daqui também, tá? A meta está em azul, está aqui, e onde o atleta se encontra está no vermelhinho aqui, no laranjinha. Então aqui a gente sabe agora exatamente o que nós precisamos melhorar e o que efetivamente depois nós vamos treinar. Então em cima disso daqui é que a gente vai fazer uma outra etapa do planejamento, que é selecionar os determinados métodos de treinamento que a gente vai estar utilizando. Tá? E depois que a gente fez essa análise das avaliações, agora eu consigo traçar os objetivos para essa etapa do planejamento. Avaliamos o atleta e agora o objetivo é aumentar a força máxima e a potência, via uma ênfase maior em adaptações neurais e melhorar a potência e capacidade aeróbica. Pô, de onde você tirou esses objetivos, professor? Como você fez esses objetivos para essa etapa do planejamento? Eu tirei tudo dos resultados das avaliações. Então, gente, a primeira mensagem que eu quero passar para vocês aqui é que é inconcebível você querer fazer um planejamento de treino sem ter os resultados das avaliações. Isso aí não existe. Isso não existe, tá? Não existe. Para mim, não existe. Então, daqui para frente, a conversa que eu vou ter assim com vocês, assim como eu já tive no treinamento, no curso de treinamento de força, quem já fez aí, quem está na plataforma sabe disso, não existe prescrever treino sem você ter resultados de avaliações. Então, as pessoas me mandam inúmeras perguntas aí. O que eu faço com esse meu atleta, professor? Oh, eu tenho tanto tempo para treinar esse atleta. Gente, como é que eu vou responder essas perguntas? Como é que eu vou responder? E assim, até desculpa isso daí, você vai soar um tanto antiético, vou falar, mas quem responde é porque não sabe, entende nada de treinamento. Quem responde o que treinar sem ter visto é a mesma coisa que um médico te dá um remédio sem você falar que doença que você tem, o que você está sentindo, quais são os sintomas, e o médico botar a mão em você. Né? Então, assim, ô médico, que remédio que eu tenho que tomar aí? Ó? O que você acha? Mas você não falou o que você tem, você não falou os sintomas, você não falou nada, você não deu resultado em nenhuma avaliação. Como é que o médico vai te prescrever algum medicamento? Então, como que nós vamos prescrever algum tipo de treinamento sem ter as informações básicas? Quem é esse atleta? Em que momento que ele está da preparação? Quais são os resultados das avaliações? Isso não existe. Então, a conversa nossa daqui para frente é isso daí. Não existe você prescrever treino sem necessariamente você ter os resultados das avaliações. E até um pouco mais forte o que eu falo, qualquer tipo de treino que esteja sendo prescrito sem essa análise, desculpa, está errado. Está errado simplesmente, me desculpa, né? É uma coisa até mais forte aí que eu acabo sempre colocando, mas assim, é para chocar mesmo, né? Qualquer treino prescrito aí sem esses resultados das avaliações, sinto muito, gente. Beleza? A próxima aula, então, vou dar continuidade dessa daqui, desse vídeo, senão vai ficar muito longo. Eu vou traçar os mesmos objetivos, eu vou fazer o mesmo top-down, só que agora eu vou pegar não só um atleta, não é um atleta, é uma pessoa que não tem fins competitivos, um pouco mais tranquilo, um pouco mais levinho aí a nossa discussão. Obrigado, gente. Até daqui a pouco, então, viu?